O relógio marcava exatamente 12h30 quando eu atravessei a porta do restaurante mais luxuoso da cidade, sentindo cada olho sobre mim como lâminas afiadas. Meu vestido simples e discreto parecia gritar contra os lustres de cristal e as toalhas brancas impecáveis. Eu era apenas uma mãe solteira, uma mulher comum tentando sobreviver em um mundo que parecia feito para humilhar quem nasceu sem fortuna. Mas naquele domingo, eu estava determinada a enfrentar o impossível. Ele estava lá, sentado à mesa mais central do salão, cercado por executivos e sorrisos falsos. Lucas Villar, o bilionário conhecido por seus negócios implacáveis e por humilhar qualquer pessoa que não estivesse à altura de sua riqueza. Meus dedos tremiam levemente ao segurar o convite que ele mesmo me enviará, mas meu coração martelava com uma mistura de medo e determinação. Eu precisava mostrar a ele que eu não era qualquer uma. Quando me aproximei, seus olhos se estreitaram, e um sorriso frio se formou em seus lábios. Você veio, disse, com aquela voz que parecia cortar o ar. Mas não havia calor, apenas um julgamento silencioso que me fez sentir menor do que qualquer outra pessoa naquele salão. Sim, Lucas. Eu vim, respondi, tentando manter a voz firme. Ele gesticulou com a mão, e um dos garçons se aproximou, oferecendo-me uma cadeira. Eu senti o peso de cada olhar, cada suspiro abafado, cada risada contida. As pessoas estavam se perguntando o que uma mulher simples como eu faria ali, sentada à mesa do homem mais poderoso da cidade. O almoço começou, e a cada prato servido, a humilhação parecia crescer. Ele falava sobre negócios, sobre carros, sobre viagens, e eu apenas ouvia, silenciosa, cada palavra martelando em minha mente. E então, a primeira lâmina verbal cortou o fundo. Você realmente acha que pertence a este mundo? Ele perguntou, e sua voz ecoou no salão. Os risos contidos explodiram como gritos abafados. Meu rosto ardeu, mas eu não podia ceder. Eu não podia me encolher diante dele, mesmo sentindo cada célula do meu corpo implorar para desaparecer. Eu respirei fundo e disse, eu não pertenço ao seu mundo, Lucas, mas pertenço ao meu. E é suficiente. Um silêncio mortal caiu sobre a mesa. Ele me olhou, surpreso, não pelo que eu disse, mas pelo fato de eu ter ousado falar com coragem. Ele não estava acostumado a pessoas que não se curvassem diante dele. Mas então, como se quisesse mostrar ainda mais o seu poder, ele se inclinou para frente e disse com um sorriso cruel, sabe, ser mãe solteira não combina com elegância. Você está fora do seu lugar aqui. Eu senti a garganta apertar, a raiva subir, e algo dentro de mim se acender. Cada humilhação que eu havia sofrido nos últimos anos, cada desprezo, cada olhada de escárnio da sociedade inteira, convergiam naquele momento. Eu estava cansada de ser invisível, cansada de ser diminuída por causa da minha vida, da minha escolha de criar meu filho sozinha. E foi aí que eu decidi que não deixaria aquela humilhação passar em silêncio. Eu precisava que ele entendesse que eu não era apenas uma mulher simples. Eu precisava que ele sentisse a verdade que eu carregava, um segredo que mudaria tudo naquele almoço e deixaria todos boquiabertos. Com um tremor que misturava medo e coragem, eu olhei diretamente em seus olhos e disse, com a voz firme como nunca antes. Você sabe, Lucas, nem sempre fui apenas uma mãe solteira lutando para sobreviver. Mas o que você não sabe, é que você me deve mais do que imagina. Ele franziu o senho, confuso, um instante de dúvida cruzando sua expressão calculista. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Ele não esperava por isso. E eu podia ver, pela primeira vez, uma fissura na armadura de arrogância que ele vestia tão bem. Mas eu não terminei. Eu precisava que ele sentisse cada palavra, cada emoção, cada verdade enterrada que carregava comigo. Um segredo que poderia derrubar não apenas a imagem dele, mas todo o poder que ele acreditava possuir. E então, quando eu ia revelar o primeiro fragmento daquele segredo, ele se inclinou levemente para frente, com o olhar fixo e uma mistura de curiosidade e desprezo. Eu respirei fundo, sentindo meu coração pulsar em minhas têmporas, e então deixei escapar apenas uma frase. Lucas, você nem imagina que tudo que você conquistou poderia ter começado comigo. O silêncio foi imediato. Cada garfada, cada risada, cada murmúrio cessou. Ele parecia estar paralisado, os olhos arregalados, a boca entreaberta. E eu vi, finalmente, que algo dentro dele havia mudado. Algo que nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhum título jamais poderia proteger. Eu tinha acendido a faísca que explodiria tudo. E naquele instante, enquanto todos esperavam pelo próximo passo, eu sorri por dentro. Porque sabia que o segredo que estava prestes a revelar mudaria tudo, para sempre.
O que ele não sabia era que, em questão de segundos, sua arrogância encontraria seu maior teste. O silêncio que se seguiu à minha declaração parecia pesar toneladas sobre o salão. Cada garfada congelada, cada olhar contido, cada respiração suspensa confirmava que eu havia conseguido capturar a atenção de todos. Até mesmo os garçons, imóveis, pareciam esperar pelo desenrolar daquele momento. E, acima de todos, Lucas permanecia ali, imóvel, com os olhos fixos em mim, tentando decifrar a ameaça implícita nas minhas palavras. Ele respirou fundo, como se tentasse recuperar o controle que sempre tivera sobre tudo e todos. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, tentando soar indiferente, mas a firmeza em sua voz tremia, traindo o abalo que eu já percebera em seu olhar. "Você vai entender em breve", respondi, sentindo cada palavra atravessar minha garganta como lâminas afiadas. "Mas antes de continuar, acho que você precisa conhecer alguém." Lucas arqueou a sobrancelha, intrigado. Antes que pudesse responder, uma sombra surgiu atrás dele, meu filho, Gabriel, de apenas 8 anos, com os olhos brilhando de coragem. Ele entrou no salão com passos firmes, carregando um envelope nas mãos pequenas, mas que pareciam segurar mais poder do que qualquer carteira recheada de dinheiro. Os olhares do salão se voltaram para ele. Murmúrios começaram a se espalhar, e senti uma onda de orgulho percorrer meu corpo. Meu filho era a razão de tudo, a prova viva de que minha luta diária não era em vão. "Gabriel, o que você está fazendo aqui?" Lucas perguntou, a irritação começando a se misturar ao choque em seu rosto. "Mostrando a verdade, pai", respondeu meu filho, e eu percebi, pela primeira vez, que ele não tremia diante da presença do homem que sempre fora um gigante no mundo dos negócios. Seu olhar firme era a continuação da minha coragem, uma herança silenciosa da força que eu carregava comigo. Eu me sentei com calma, deixando que o momento se alongasse. Lucas estava desconcertado. Nunca fora confrontado dessa forma. Nunca alguém ousara envolver sua família, ou melhor, a verdade sobre sua família, contra ele. Gabriel abriu o envelope e retirou uma série de documentos, fotos e recortes de jornais antigos. Ele os espalhou na mesa à minha frente. Cada peça contava uma história que Lucas jamais esperava ver desenterrada. Um passado que ele acreditava enterrado, protegido pelo seu dinheiro e pelo seu poder. "Você se lembra, Lucas", comecei, minha voz firme, quase fria. "Daquele projeto que você vendeu como seu primeiro grande sucesso? Aquele que você dizia ter tirado do nada?" Ele engoliu em seco, tentando manter o controle, mas seus olhos revelavam pânico crescente. Eu continuei. "Na verdade, você nunca criou nada sozinho. O projeto foi meu, trabalhado enquanto você ainda estava ocupado se gabando para investidores. Eu era sua parceira invisível, a mente por trás da sua primeira fortuna, mas você decidiu se apropriar de tudo, me apagar da história e me humilhar publicamente. E agora, finalmente, isso vai ser revelado." O salão inteiro parecia congelado. Os olhares se voltaram para Lucas, e pude ver a primeira rachadura em sua armadura de bilionário invencível. O orgulho e a arrogância que sempre o sustentaram começaram a desmoronar diante de um segredo que ele achava impossível de vazar. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira com um estrondo que ecoou pelo salão. "Isso é mentira. Não há provas. Você está inventando." Ele caminhava de um lado para o outro, mas cada gesto apenas confirmava a tensão que eu havia previsto. Ele estava acuado, e nunca antes o vira assim, um homem poderoso reduzido à fragilidade de quem sabe que a verdade o destrói. "Não é invenção, Lucas", respondi, mantendo a voz firme, carregada de toda a raiva e indignação acumuladas nos anos de humilhação. "Cada papel aqui prova que você me deve tudo. Cada sucesso seu começou comigo. E agora, todos vão saber quem realmente fez você ser grande." Um murmúrio começou a crescer entre os convidados. Executivos, jornalistas, empresários e até mesmo o pessoal do serviço do restaurante olhavam incrédulos. Alguns tentavam disfarçar a surpresa, outros se inclinavam para ver melhor os documentos, e eu senti que o mundo começava a se virar a meu favor, lentamente, mas de forma inexorável. Lucas parou no centro da mesa, ofegante. Sua respiração pesada denunciava não apenas surpresa, mas medo. Nunca alguém tinha confrontado seu poder com tanta precisão, com tanta verdade. E naquele momento, percebi que o homem que eu conhecera como arrogante, cruel e impenetrável estava prestes a quebrar. Eu dei um passo à frente, minha mão tremendo levemente, mas meu olhar fixo em seus olhos. "Você me humilhou por anos, Lucas. Me fez sentir pequena, invisível, indignamente rejeitada diante de todos.
Mas hoje, finalmente, é você quem está sem chão. Hoje, o jogo mudou. Ele fechou os punhos, tentando se recompor, mas a tensão em seu corpo dizia tudo. A arrogância tinha desaparecido, substituída por incredulidade e medo. Cada segundo parecia arrastar-se, pesado, como se o tempo tivesse parado para observar o que aconteceria a seguir. E então, no auge da tensão, quando todos esperavam pela sua reação explosiva, meu filho Gabriel falou pela primeira vez, sua voz firme cortando o ar. Você acha que pode apagar pessoas, pai? Mas nunca se pode apagar a verdade. E agora, é tarde demais. Lucas piscou, confuso, e por um instante, tive a sensação de que ele não respirava. Todos os olhares se fixaram nele, e um silêncio absoluto tomou conta do salão. O homem que controlava impérios, que humilhava sem pensar, que se julgava acima de qualquer reprovação, agora estava paralisado, e nada poderia prepará-lo para o que eu revelaria a seguir. Eu respirei fundo, sabendo que o próximo passo seria decisivo. Era o momento de desencadear o segredo final, aquele que o deixaria completamente sem reação e mudaria sua vida para sempre. E assim, o almoço de domingo, que começou com rejeição e humilhação, transformou-se no palco de uma vingança silenciosa, calculada e devastadoramente justa. Mas o que ele ainda não sabia era que a revelação final iria destruir não apenas sua arrogância, mas todo o império que ele acreditava controlar. O ar estava carregado de tensão, os olhos de todos fixos em Lucas, e eu, finalmente, pronta para revelar a verdade que mudaria tudo. O silêncio no salão era quase insuportável. Cada pessoa presente sentia o peso da tensão, o ar carregado de uma energia que ninguém jamais havia testemunhado em um almoço de domingo. Lucas estava imóvel, paralisado pela incredulidade, seus olhos arregalados como se o mundo que ele conhecia estivesse desmoronando ao seu redor. Ele ainda tentava se agarrar ao que restava de sua arrogância, mas eu via claramente que aquela fortaleza de orgulho começava a ruir. Gabriel me lançou um olhar rápido, uma mistura de coragem e cumplicidade. Era hora de dar o passo final, o golpe que revelaria toda a verdade que ele tentou apagar. Peguei um segundo envelope, maior, mais pesado, com documentos, fotos e registros que não deixariam nenhuma dúvida. Meu coração acelerou, e senti a adrenalina me dominar. Eu estava prestes a expor tudo. Lucas, comecei, minha voz firme e cheia de determinação, você sempre se gabou de ter construído seu império sozinho, mas o que você não percebeu é que todas as suas conquistas têm um fio invisível que me conecta a elas. Um fio que, hoje, será revelado a todos. Ele engoliu em seco, tentando não demonstrar fraqueza. Mas agora, a máscara de poder e superioridade havia caído. Eu podia ver o medo crescendo em seus olhos, aquele medo que dinheiro nenhum, títulos nenhum, nem influência alguma poderiam conter. Você está mentindo, disse ele, com uma voz trêmula, tentando recuperar algum controle. Nada do que você diz pode ser provado. Eu sorri, apenas um sorriso frio, e lentamente abri o envelope, espalhando os documentos sobre a mesa. Fotos antigas dele comigo, planilhas de negócios que mostravam claramente minha contribuição decisiva, contratos assinados em meu nome que ele havia falsificado, e recortes de jornais que, se fossem lidos com atenção, contariam a história completa, que tudo que ele conquistara no começo de sua carreira era fruto do meu esforço e inteligência. Os olhos dele percorreram os papéis, sua mão trêmula tentando agarrar alguma explicação, algum álibi, alguma mentira que pudesse justificar sua arrogância. Mas não havia como. Cada documento, cada foto, cada registro confirmava a verdade. Ele havia me roubado, me apagado, me humilhado publicamente, e acreditava que poderia continuar impune. Tudo isso não pode ser verdade, disse ele, com uma mistura de raiva, desespero e incredulidade. Você não poderia ter feito isso sozinha. Não fui sozinha, Lucas, respondi, com a voz carregada de emoção e firmeza. Tive meu filho ao meu lado. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada esforço para sobreviver, construiu a base que você roubou e chamou de sua. Hoje, Gabriel está aqui para provar que eu não apenas sobrevivi, mas que nunca fui insignificante. Gabriel estendeu o braço e mostrou mais uma série de documentos, contas bancárias, transferências, registros legais, que agora deixavam claro que ele havia sido beneficiário indireto de tudo que eu havia construído, sem jamais me reconhecer ou me dar crédito. Os convidados no salão começaram a sussurrar, olhares se voltando para ele com descrença. Alguns começavam a se levantar discretamente, outros não conseguiam conter a curiosidade e se aproximavam para ver os documentos. A atmosfera estava elétrica, carregada de julgamento, e Lucas percebia que, pela primeira vez, não controlava nada.
Ele deu um passo para trás, cambaleando levemente, tentando recompor a postura, mas era inútil. Cada segundo expunha mais a verdade, e não havia como fugir. A arrogância, que sempre o sustentara, havia se transformado em vulnerabilidade crua diante de todos. Você se acha invencível, Lucas, continuei, minhas mãos tremendo levemente de emoção, mas a verdade é mais poderosa do que você jamais imaginou. E o que você fez comigo, vai ecoar por toda a sua vida. Ele respirava pesadamente, os olhos faiscando entre raiva e medo, tentando encontrar algum ponto de apoio, algum caminho de escape. Mas não havia saída. O que estava diante de seus olhos era a prova de que sua fama, sua fortuna e sua arrogância tinham raízes em algo que ele não podia controlar ou apagar. Então, eu dei um passo à frente, aproximando-me ainda mais, olhando diretamente nos olhos, e disse a frase que eu sabia que ele nunca esqueceria. Você tentou me destruir, me humilhar, me diminuir. Mas não só sobrevivi, como agora, todos aqui sabem a verdade sobre você. E, Lucas, essa verdade vai mudar tudo o que você acredita ter conquistado. O salão inteiro estava em silêncio absoluto. O tempo parecia ter parado. Cada olhar estava fixo em nós, cada respiração suspensa, cada mente tentando compreender a magnitude do que estava acontecendo. O homem que sempre fora símbolo de poder absoluto agora estava parado, impotente, enquanto a mulher que ele tentou apagar se erguia triunfante diante de todos. E então, naquele instante, quando todos esperavam que ele explodisse, que gritasse, ou que tentasse fugir, Lucas fez algo inesperado. Ele recuou, cambaleando, levou as mãos ao rosto, e finalmente caiu na cadeira, exausto, humilhado por algo que dinheiro algum poderia reparar. Os sussurros se transformaram em murmúrios incrédulos. Os convidados não sabiam se comemoravam ou se lamentavam. Mas uma coisa estava clara, a mulher que ele desprezara, a mãe solteira que ele acreditava ser insignificante, tinha vencido. A arrogância do bilionário havia sido confrontada e destruída por sua própria verdade. Eu respirei fundo, sentindo uma onda de alívio e triunfo percorrer meu corpo. A humilhação que me fora imposta durante tantos anos finalmente se transformava em justiça. Eu não precisava mais provar nada a ninguém, porque agora, a verdade estava escancarada diante de todos. Mas antes que pudesse relaxar, senti que o olhar de Lucas se encontrava comigo de uma forma diferente. Não mais raiva, não mais desdém, mas algo mais profundo. Algo que eu ainda não conseguia decifrar. E naquele instante, percebi que a história estava longe de terminar. Ele ainda tinha um movimento a fazer, uma reação final que poderia mudar tudo mais uma vez. Mas qual seria? E eu sabia que o próximo instante decidiria não apenas o futuro dele, mas o meu. O silêncio voltou a cair, pesado, enquanto todos esperavam. O restaurante, antes tomado por risos e conversas animadas, agora estava mergulhado em um silêncio denso, quase sagrado. Lucas permanecia sentado, os cotovelos apoiados na mesa, as mãos escondendo o rosto. O homem que, até poucos minutos atrás, era o símbolo da arrogância e do poder inabalável, agora tremia, e pela primeira vez, eu via lágrimas escorrendo por entre seus dedos. Ninguém se atrevia a se mover. Era como se todos soubessem que presenciavam algo que jamais esqueceriam, a queda de um império e o renascimento de uma mulher que ele tentou destruir. Eu dei um passo à frente. Meu coração batia rápido, mas minha voz saiu firme, carregada da força que só quem sobrevive à humilhação conhece. Lucas, eu não vim aqui por vingança. Vim por verdade. Porque a verdade tem um peso que nenhum dinheiro pode comprar. Ele ergueu lentamente o rosto. Seus olhos, vermelhos e marejados, me fitavam com um misto de dor e arrependimento. Era como se o orgulho tivesse finalmente se dissolvido diante da realidade que ele tanto evitara. Eu não sabia, sussurrou ele, a voz falhando. Eu pensei que você tivesse seguido em frente, que nada daquilo tivesse importância. Importância, interrompi, sentindo a emoção apertar minha garganta. Você roubou anos da minha vida. Me apagou da história que nós construímos juntos. Me fez carregar o peso da vergonha enquanto você recebia aplausos. Ele baixou o olhar, e naquele momento percebi, o homem poderoso diante de mim não era mais o bilionário invencível. Era apenas um homem, fraco, arrependido, quebrado. Meu filho, Gabriel, se aproximou e ficou ao meu lado, com o mesmo olhar firme de antes. Lucas o observou por um longo tempo, e algo dentro dele pareceu se quebrar de vez. Gabriel murmurou, com a voz trêmula. Eu realmente sou seu pai. Gabriel não respondeu de imediato.
Ele apenas olhou para mim, buscando permissão, e eu assenti com a cabeça, ainda sentindo o peso do passado. Então, meu filho deu um passo à frente e respondeu. Sim, você é. Mas pai não é quem dá o nome. Pai é quem está presente. E você nunca esteve. Aquelas palavras atingiram Lucas como um golpe silencioso. Ele levou as mãos ao peito, e por um instante achei que fosse desabar ali mesmo. O salão inteiro assistia, mudo, ao homem que havia humilhado tanto e se confrontar com a verdade mais dolorosa de todas, a de que sua fortuna nunca compensaria o vazio que deixará nas vidas que destruiu. Ele respirou fundo, enxugou as lágrimas e se levantou com dificuldade. Aproximou-se de mim e de Gabriel. A distância entre nós parecia um abismo impossível de atravessar, mas, por um instante, ele tentou. Eu não posso apagar o que fiz, disse ele, a voz embargada. Mas posso tentar consertar. Posso devolver o que é seu, posso reconhecer você diante de todos. Eu balancei a cabeça, com o coração apertado, mas sereno. Não é sobre dinheiro, Lucas. Nunca foi. É sobre respeito. Sobre verdade. E sobre nunca mais deixar ninguém me fazer acreditar que eu não sou suficiente. Ele fechou os olhos, e uma lágrima solitária caiu. Era tarde demais para a redenção, mas não para arrependimento. Os convidados começaram a se dispersar, em silêncio. Alguns se aproximaram de mim, oferecendo olhares de admiração, respeito, até reverência. Outros apenas se retiraram, incapazes de lidar com o que presenciaram. O restaurante, antes símbolo de status e vaidade, havia se tornado um palco de humanidade crua, onde a verdade se impôs sobre o poder. Gabriel segurou minha mão. Mãe, acabou, perguntou com a inocência de quem, apesar de tudo, ainda acreditava no amanhã. Eu olhei para ele e sorri, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Acabou, meu amor. Pelo menos, a parte que precisava acabar. Lucas permaneceu parado, observando-nos se afastar. Por um breve instante, senti pena, não pelo homem arrogante que me humilhou, mas pelo ser humano vazio que finalmente enxergava o preço da própria soberba. Quando alcancei a porta, ouvi sua voz atrás de mim. Você sempre foi mais forte do que eu. Não respondi. Apenas continuei andando, sentindo o peso de anos sendo deixado para trás, como correntes que finalmente se rompiam. Do lado de fora, o sol da tarde me envolveu, e pela primeira vez em muito tempo, respirei com leveza. A dor, a humilhação e o medo haviam se transformado em algo maior, liberdade. Eu olhei para Gabriel e disse, com um sorriso que vinha da alma. Promete uma coisa, filho. Nunca deixe ninguém te fazer duvidar do seu valor. Porque o mundo pode tentar te derrubar, mas ninguém pode tirar de você o que carrega por dentro. Ele assentiu, e caminhamos juntos, de cabeça erguida. Atrás de nós, o eco de um império manchado pela mentira começava a desmoronar, tijolo por tijolo, verdade por verdade. E diante de nós, o horizonte parecia novo. Sem luxo, sem poder, sem falsos aplausos, mas cheio de algo que nenhum dinheiro poderia comprar, paz. A justiça, finalmente, tinha sido feita. E eu sabia que, a partir daquele dia, ninguém jamais ousaria chamar uma mãe solteira de insignificante outra vez.